paz do Senhor Jesus, querido aluno da Escola Bíblica Dominical, aqui da classe dos adultos. Eu sou seu amigo pastor Janderson Nascimento, estou segundo vice-presidente da Assembleia de Deus aqui em Vitória da Conquista, uma igreja pastoreada pelo pastor Davi Oliveira Boa Sorte. E hoje, pessoal, para a glória de Deus, chegamos na lição de número 5 desse quarto trimestre da CPAD. Nesse trimestre estamos estudando sobre o tema a Justiça Divina, a preparação do povo de Deus para os últimos dias no livro do profeta Ezequiel. E a lição de hoje, lição de número 5, trata exatamente sobre esse tema, contra os falsos profetas. Hoje nós vamos ver a abordagem do profeta Ezequiel sobre os falsos profetas e eu espero que o Senhor Jesus também confirme uma palavra toda especial no teu coração. Você que está chegando por aqui pela primeira vez, aproveita, se inscreve no nosso canal, passa a ser um dos nossos alunos. Deixa aí teu likezinho, teu joinha, porque com isso você me ajuda a gente a falar de Jesus. Deixa aí teu comentário também. Coloca de onde você está me assistindo, o nome da tua cidade, onde você congrega. Eu quero te conhecer em Jesus. Para mim é um prazer ter a sua mensagem aqui. Eu estou comentando as lições de adultos, jovens, juvenis, discipulado, adolescentes, vencedores, pré-adolescentes também. Tem muita coisa boa aqui no canal disponível para você acessar. Está disponível no link na descrição desse vídeo. Conheça os nossos trabalhos. Se você é professor da classe dos adultos e quer poupar o teu tempo para preparar as tuas aulas, organizar os versículos, preparar os slides, eu tenho todo esse material pronto para poder te ajudar através do Facilita EBD. No Facilita você encontra, por exemplo, o nosso esboço da aula que eu preparei aqui para ministrar para você. Você vai encontrar os versículos a mais, os argumentos a mais, tudo isso disponível para quem se torna assinante. É claro que você também encontra o PowerPoint da lição, onde você pode utilizar esse material para ministrar uma aula extraordinária para os teus alunos na Escola Bíblica Dominical da tua igreja. Quem se torna assinante do Facilita EBD tem o benefício de receber alguns bônus. O nosso treinamento para professores da escola bíblica, o nosso treinamento também de discipulado e evangelismo, o nosso workshop de pregação está sensacional. As nossas propostas estão na descrição desse vídeo. A nossa assinatura ela é trimestral e eu espero que o Senhor Jesus te abençoe. Dá uma olhada e que você seja edificado em Cristo. Vamos deixar então de conversa e vamos para a aula de hoje, em nome do Senhor Jesus. Hoje nós chegamos na lição de número 5 aqui da classe dos adultos. Nesse trimestre nós estamos trabalhando sobre a justiça divina, a preparação do povo de Deus para os últimos dias no livro de Ezequiel, no livro do profeta Ezequiel. A lição de hoje é a lição de número 5 e trabalha especialmente contra os falsos profetas. Há uma necessidade então da gente refletir sobre esse tema especial. Para você iniciar bem com os teus alunos essa ministração, inicie então pelas bases bíblicas que a própria lição traz para você. A primeira delas é o texto áureo. Faça a leitura do texto áureo com os teus alunos, que se localiza hoje em 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 1. Apresenta também a verdade prática. É importante você fazer a leitura da verdade prática com os teus alunos. A leitura bíblica em classe se localiza então em Ezequiel, capítulo 13, versículo 1 ao 10. Hoje nós vamos observar especialmente a denúncia que o profeta Ezequiel faz contra os falsos profetas. Se você deseja também saber quais são os dias das postagens das minhas aulas aqui no canal, lembra que eu posto aula de segunda a sexta-feira, sempre ao meio-dia, onde você pode ter acesso aos nossos materiais. E toda segunda-feira é o dia especial da classe dos adultos. Então, toda segunda ao meio-dia eu te aguardo por aqui. Eu sempre posto as aulas com antecedência para você ter tempo para preparar a sua e ministrar uma aula extraordinária na Escola Bíblica Dominical da tua igreja. Então, segunda-feira ao meio-dia é o nosso encontro marcado aqui no canal para a glória de Deus. Conforme Warren Wiersbe, comentando a respeito do capítulo 13 do profeta Ezequiel, esse é o capítulo que nós vamos analisar hoje. Ele destaca que o contexto histórico desse capítulo 13 está inserido em um período histórico da queda de Jerusalém pelos caldeus. Esse período histórico
é datado de 602 a.C. até 586, quando Jerusalém cai, quando Jerusalém é destruída pelos babilônicos. Quando nós analisamos esse período histórico, nós estamos observando então Jerusalém. Jerusalém que está tomada por falsos profetas que eram contrários às mensagens dos profetas que eram levantados por Deus. Quem são os profetas que são levantados por Deus nesse período histórico? O principal deles é o Jeremias, que está em Jerusalém. Pega isso. E ele é perseguido por causa da sua mensagem. Outro profeta que é levantado agora é o profeta Ezequiel, que está entre os cativos, que foram levados para a Babilônia. E o Ezequiel também é perseguido por causa da sua mensagem. Os falsos profetas, eles distorciam a palavra de Deus, trazendo então aquilo que o povo queria ouvir. Eram religiosos que traziam de forma covarde uma mensagem que enganava o povo e também aprisionava o povo em seus pecados, dizendo que o Senhor jamais permitiria que um exército babilônico destruísse Jerusalém e o templo. Isso porque, como nós já explicamos aqui em sala de aula, em lições passadas, nesse período histórico, os judeus acreditavam que o Senhor jamais permitiria a destruição do templo, porque o templo era a casa de Deus. Eles acreditavam que o Senhor jamais permitiria que Jerusalém fosse invadida, então, pelos caldeus, porque era a cidade santa do Senhor. Mas os profetas de Deus estão trazendo uma mensagem do céu. E eu acredito que o Senhor levanta pessoas também para trazer uma mensagem do céu, para nos alertar a respeito das verdades de Deus. E Deus então levanta Jeremias, levanta então o Ezequiel para trazer uma mensagem profética e diversos profetas menores descrevendo o que iria acontecer com Jerusalém. O próprio Abacuque, ele também intercedeu por Jerusalém e em oração o próprio Deus demonstrou para Abacuque que o fim viria. E quando nós analisamos todo esse contexto histórico, nós descobrimos exatamente a mensagem de Deus, a direção de Deus e o porquê que os profetas verdadeiros se levantavam contra os falsos profetas que estavam surgindo e enganando o povo. John Barnett, comentando a respeito desse contexto, ele levanta então algo que é interessante. Ele levanta uma questão. O que é um profeta? No Antigo Testamento, o profeta ele era chamado por Deus para trazer uma palavra de Deus ao povo de Deus. O profeta é aquele que trazia a mensagem de Deus para a edificação do povo de Deus. Os profetas também tinham oráculos de Deus, como por exemplo, assim diz o Senhor, veio a mim a palavra do Senhor, e o Senhor me disse. Deus então chamou profetas para poder impactar o seu povo. Profetas verdadeiros, genuínos, com ferramentas genuínas para o seu tempo. E Deus também levanta profetas no nosso tempo para trazer uma mensagem específica. Quando nós analisamos o próprio texto bíblico do Antigo Testamento como um todo, além do livro do profeta Ezequiel, nós vamos perceber que a chamada, ela impacta o coração de qualquer profeta verdadeiro chamado por Deus. Essa chamada também pode impactar você. Êxodo capítulo 3, versículo 1 ao 4, está escrito que Deus chamou Moisés para ser o seu servo. Moisés ele é considerado um dos maiores profetas do Antigo Testamento. Isaías capítulo 6, versículo 1 ao 10, Deus no meio do fogo, no meio da glória, também chamou Isaías para ser o seu servo. E Isaías foi tocado pela presença de Deus de forma especial. Jeremias capítulo 1, versículo 4 ao 19, Deus chamou Jeremias, ainda jovem, para ser profeta e trazer uma mensagem agora, não só para Jerusalém, mas também para as nações. Oséias capítulo 1, versículo 2, Deus chamou Oséias de uma forma especial para trazer uma mensagem ao povo de Deus. Amós capítulo 7, versículo 14 ao 15, Deus tirou Amós do campo, do pastoreio, do cuidado de ovelhas, para ser um profeta, um porta-voz da sua mensagem para edificar o povo de Deus. E o Ezequiel, capítulo 1, versículo 1 até o capítulo 3, você vai perceber que o Ezequiel é impactado pela glória de Deus
quando ele vê o trono com a carruagem do Senhor, quando ele vê os querubins do Senhor, e ele é impactado de tal tamanho, de tal forma, que durante 7 dias ele ficou mudo, parado, refletindo sobre a glória de Deus. Olha que coisa rica que nós temos na palavra. O profeta ele tem o objetivo de convocar o povo então para o arrependimento. O verdadeiro profeta, ele leva as pessoas a Cristo. O verdadeiro profeta está então trazendo a mensagem de Deus para o povo de Deus, dizendo que a ruína de Judá chegaria. E nós vamos analisar isso hoje em sala de aula. E eu espero contribuir com você. Se essa aula já está te edificando, se você está sendo edificado por Jesus, por gentileza, deixa aí teu comentário. Coloca de onde você está me assistindo, o nome da tua cidade. E vamos avançar então para o primeiro ponto da aula de hoje, que trata sobre o seguinte assunto: sobre os profetas. Antes de você entrar diretamente no primeiro subtópico da lição, coloca um versículo, apresenta uma passagem bíblica para os teus alunos e eu quero te dar uma dica. Leia então o texto de 1 João, capítulo 4, versículo 1. E avance apresentando o primeiro subtópico que traz a definição do termo profeta. O pastor Ezequias Soares, o comentarista da lição, ele destaca que uma das funções do profeta do Antigo Testamento, vamos observar o profeta no contexto inteiro, não só apenas o profeta Ezequiel. Uma das funções do profeta do Antigo Testamento era ensinar a lei, apresentar a lei. O profeta tem um estilo diferente do sacerdote. O sacerdote ele tem o objetivo também de ensinar a lei escrita de Moisés. Mas o profeta ele ensina a lei com a sua vida, com as suas atitudes. Ele coloca a lei em prática no seu coração. À luz da palavra, nós vamos perceber que o termo utilizado para o profeta no Antigo Testamento vem da palavra hebraica navir, que significa aquele que é porta-voz, aquele que traz uma mensagem, aquele que pronuncia oráculos que são de Deus. Os navios de Deus eram usados pelo Senhor de uma forma especial para trazer as revelações divinas. Essas revelações divinas, então, guiavam o povo a se apegar a Deus, a se aproximar do Senhor. Quando você olha para a perspectiva do Antigo Testamento, você vai perceber que os profetas eles tinham a responsabilidade de apresentar ao povo de Israel a aliança estabelecida com o povo de Israel no Monte Sinai, e essa aliança está registrada em Êxodo capítulo 19, versículos 5 e 6. Essa aliança com Yahvé. Todo profeta é chamado por Deus, é chamado por Yahvé, com a responsabilidade de trazer uma mensagem para gerações posteriores. E essa mensagem, então, orienta o povo a servir a Deus. O profeta, ele sem sombra de dúvidas, ele tem uma mensagem de Deus. Ele é uma ferramenta de Deus. Ele é um instrumento de Deus. Pega isso e deixa Deus te usar. Eu espero que o Senhor também traga clareza para você entender que o profeta é instrumento. Você também é instrumento. Eu também sou instrumento. Nós também somos servos de Deus. Deus falou por intermédio dos profetas de forma especial. Deus falou por intermédio dos profetas, conforme a Escritura. Lucas capítulo 1, versículo 70 confirma isso. Hebreus capítulo 1, versículo 1 diz que Deus usou antigamente os seus profetas. E isso é rico. Também, à luz da palavra, nós vamos perceber que o próprio Cristo afirmou que os profetas existiram durante o desenrolar da história do Antigo Testamento. Lucas capítulo 11, versículos 50 e 51 dá base para isso. Judas, versículo 14, diz que Enoque, aquele que andou com Deus e foi tomado por Deus, também é chamado de profeta. À luz da Bíblia, você vai perceber que o próprio Noé, na era patriarcal, é visto como um profeta. Hebreus capítulo 11, versículo 7, por que ele é visto como profeta? Porque ele anunciou que o fim viria em forma de dilúvio. Também nós vamos perceber que os próprios patriarcas foram reconhecidos como profetas de Deus
porque anunciaram a vontade de Deus, uma revelação de Deus. Isso está em Gênesis capítulo 20, versículo 7. O próprio Abraão é reconhecido como profeta. O Pentateuco ensina para nós de forma clara a necessidade de entender sobre o derramamento do Espírito Santo sobre a vida de homens de Deus que se tornaram profetas. Números capítulo 11, versículos 24 ao 26, também dá base para isso. Os profetas, eles trabalhavam da seguinte maneira: eles denunciavam a apostasia, a frieza espiritual, eles denunciavam a hipocrisia, eles denunciavam a religiosidade aparente, pessoas que viviam a religião por aparência. Eles denunciavam as pessoas que não tinham um coração sincero diante do Senhor ao ofertar os seus sacrifícios. À luz da Bíblia, nós vamos perceber que o profeta é uma pessoa que tem um profundo quebrantamento espiritual. Oséias capítulo 6, versículo 1, Joel capítulo 2, versículo 12, versículo 13, Zacarias capítulo 1, versículo 3 e 4. Você vai ver que o profeta, quando ele é chamado por Deus, é uma pessoa que tem um grande quebrantamento espiritual, uma pessoa de oração. Você tem um exemplo também do Antigo Testamento do próprio Moisés, que é considerado um grande profeta. Deuteronômio, capítulo 34, versículo 10, afirma isso para a gente. O próprio Arão, que foi o primeiro sacerdote, também foi considerado profeta. Êxodo, capítulo 7, versículo 1, Deuteronômio 18, versículo 18. A própria Miriam, a irmã de Moisés e Arão, também foi chamada de profeta, profetisa do Senhor. Isso está em Êxodo capítulo 15, versículo 20. Quando nós olhamos para a Bíblia, nós vamos perceber que dentro da Bíblia Deus levantou tanto homens como mulheres para exercer o ministério profético. Tem outras mulheres dentro da Bíblia que se tornaram profetisas, usadas pelo Senhor. A exemplo de Débora, Juízes capítulo 4, versículo 4. Uda, segundo Reis, capítulo 22, versículo 14, segundo Crônicas 34, 22, o próprio profeta Isaías foi casado com uma profetisa. A Bíblia diz isso para a gente lá em Isaías 8, versículo 3. O Novo Testamento também menciona uma profetisa. Isso está descrito lá em Lucas capítulo 2, versículo 36, e o nome dela é Ana, filha de Fenuel. De acordo com a Bíblia, nós vamos perceber que os profetas foram levantados por Deus com características extraordinárias. Homens e mulheres de Deus, descrevendo exatamente que o Senhor viria ao seu socorro. Descrevendo exatamente que o Senhor estava disponível para poder trazer a graça dele, a misericórdia dele sobre aquele povo que se arrependesse. E agora nós vamos analisar o contexto profético também desses profetas que nós estamos observando no período do cativeiro babilônico. Esses profetas são usados por Deus, convocando o povo, então, para o verdadeiro e genuíno arrependimento. E eu espero muito que essa palavra esteja edificando você. Se está, deixa o likezinho aí, se inscreve no canal, porque me ajuda também. Em segundo lugar, como segundo subtópico, já avançando, do nosso primeiro ponto, nós vamos tratar sobre o seguinte argumento: outros termos para designar os profetas de Deus. Existem outros termos dentro da Bíblia que descrevem, então, a designação do profeta de Deus. E quais são eles? No Antigo Testamento, nós encontramos, então, a palavra navir, que traz esse sentido de proferir, de anunciar uma mensagem, de anunciar um oráculo. No Novo Testamento, nós também vamos encontrar outros termos, como, por exemplo, profeta ou profetês, que traz essa ideia daquele que profere uma mensagem. O profeta, dentro da Bíblia, ele é um porta-voz, ele é um embaixador, ele é alguém que tem a habilidade de trazer uma mensagem de Deus. O profeta, ele era sempre levantado de uma forma especial. No Antigo Testamento, eles eram levantados para denunciar o pecado, a frieza espiritual do sacerdócio, a frieza espiritual de um rei. Esse profeta, então, ele tem a habilidade de ser uma pessoa levantada por Deus. Enquanto o sacerdote era um representante do povo diante de Deus, o profeta é um representante de Deus diante do povo. Deuteronômio 33:1 descreve isso para a gente. 1 Reis, capítulo 13, versículo 1, também diz isso para a gente. Em 2 Reis, capítulo 4, versículo 9, nós também encontramos isso. A partir da versão grega do Antigo Testamento, que é a Septuaginta,
nós vamos encontrar então outro termo que é o profetês, como eu disse para você. A Septuaginta traz esse termo, utilizando então essa mesma perspectiva, aquele que é porta-voz, aquele que é um representante de uma mensagem divina. À luz da Bíblia, nós vamos ver que o profeta ele é a voz de Deus. Que o profeta, a profetisa são então a voz de Deus. Se você traduzir a palavra grega profetês para o português, você vai trazer o sentido então daquele que pronuncia oráculos divinos, revelando então até mesmo o futuro. A vontade de Deus, a direção de Deus. Esse é o papel. Quando a gente olha para o profeta, então, o profeta ele tem a habilidade, por exemplo, de ser um mensageiro de Deus, de anunciar um futuro escatológico, conforme a vontade do Senhor, mas o profeta também tem a habilidade de anunciar a vontade de Deus e relembrar o passado, a aliança, para que a pessoa, então, se recorde do seu presente e tenha comunhão com Deus. O profeta, além de anunciar as promessas futuras, ele anuncia a aliança que foi feita, a responsabilidade de permanecer nela, para viver então as promessas futuras. Os profetas são usados no Antigo Testamento com oráculos lindos, recebendo então essa autoridade que vem da parte de Deus. Vamos considerar algumas lições aqui. Primeira lição que nós podemos destacar é sobre a autoridade do profeta. A autoridade do profeta não vem dele, não é humana, mas a autoridade do profeta é divina. É Deus que dá autoridade, porque o profeta fala em nome do Senhor. Aqui nós temos uma aplicação. Você não fala em seu nome, você não ministra em seu nome, a sua autoridade não é sua, mas a autoridade vem por causa do nome do Senhor e você fala no nome dele. Jeremias capítulo 15, versículo 19 dá base para isso. Você também vai perceber que o profeta ele é alguém que é usado por Deus. O profeta, ele não é um adivinho que pratica práticas adivinhatórias, porque o Antigo Testamento condena essas práticas. Isso está em Deuteronômio, capítulo 18, versículo 9 ao 14. Apesar do que no Antigo Testamento, alguns profetas são chamados de adivinhos. Mas observe, há uma diferença de um adivinho que pratica práticas adivinhatórias na versão cananita. Nessa versão, isso é condenado no Antigo Testamento. Agora você vai encontrar profetas no Antigo Testamento que são chamados de adivinho. Por quê? Porque Deus revelava o futuro e então eles traziam a mensagem. A exemplo do próprio profeta Samuel, que é visto também como adivinho lá no seu texto. Também nós vamos perceber que os profetas, eles podem ser consultados conforme a própria Bíblia. No Antigo Testamento, os profetas recebiam pessoas nos seus lares para poder então apresentar a vontade do Senhor. 1 Samuel, capítulo 9, versículo 9, você vai ver o Saul visitando Samuel para poder ter uma visão de Deus. Quando nós analisamos, então, a abordagem do pastor Ezequias Soares, que é o comentarista da lição, ele traz para a gente essa visão do Antigo Testamento dos termos que são utilizados para o profeta. Você vai ver o termo mensageiro. Isso está em 2 Crônicas, capítulo 36, versículo 15 e 16. Você vai ver o termo embaixador, Ageu, capítulo 1, versículo 13. Você vai ver o profeta sendo conhecido como servo de Deus. 1 Reis, capítulo 14, versículo 18. Você vai ver o profeta também sendo chamado como homem de Deus. Deuteronômio 33. Então, o profeta é uma pessoa que tem uma habilidade espiritual muito grande de testemunho para a glória de Deus. E se você é profeta de Deus, eu espero que Deus te use de uma forma poderosa na escola bíblica dominical da tua igreja. E se eu estou te ajudando até aqui, por gentileza, posta esse vídeo na tua rede social, envia ele para alguém. O terceiro subtópico do primeiro ponto, então, trata sobre o seguinte assunto: os falsos profetas. Agora nós vamos pegar a abordagem da própria lição que entra diretamente sobre os falsos profetas. O pastor Ezequias Soares traz então a abordagem que nós vamos trabalhar hoje em sala de aula, descrevendo que profetizar falsamente no Antigo Testamento era considerado um crime com pena de morte. Você vai ver isso na lei de Moisés, Deuteronômio, capítulo 13, versículo 1 ao 5, Deuteronômio também, capítulo 18, versículos 20 e 22. Então, na própria lei de Moisés,
descrevia que aquele que fosse um falso profeta deveria ser punido com pena de morte conforme a lei. Era visto como um crime. O Warren Epstein, trazendo então um comentário sobre essa perspectiva agora do profeta Ezequiel, vamos pegar o Ezequiel aqui, vamos voltar para o Zeca. A gente já definiu os profetas no Antigo Testamento. Agora, voltando para o Zeca, que é o Ezequiel, a gente vai perceber que o Ezequiel, ele traz uma mensagem contra os falsos profetas que estavam ministrando ao coração de um povo rebelde. Isso está em Ezequiel capítulo 2, versículos 3 a 8. Você vai ver que o falso profeta estava guiando um povo a uma cegueira espiritual lá em Jerusalém. E o povo permanecia, então, de forma surda e muda, não obedecendo à vontade do Senhor. O falso profeta é espiritualmente cego e também não segue a vontade de Deus, como está escrito em Ezequiel capítulo 12, versículo 2. Nós vamos aprender, então, que os verdadeiros profetas orientam o povo de Deus a ser obedientes à vontade do Senhor, obedientes a Deus. Você vai ver isso lá em João 7,17, Salmos 25, versículo 8 ao 10. Nós vamos perceber que os judeus estavam caminhando para a desobediência. Pega isso aqui. O Jeremias está lá em Jerusalém denunciando os falsos profetas. O Ezequiel está então com os exilados na Babilônia, denunciando então os falsos profetas. Nós vamos ver que o profeta Ezequiel, então, ele traz uma mensagem divina que se encaixa com o perfil do Jeremias. Nós vamos perceber que o profeta Ezequiel denuncia os falsos profetas também com força. E ele destaca de forma especial que ele é contra os falsos profetas aqui em Ezequiel capítulo 13, versículo 1 ao 16. Contra também as falsas profecias. Então, Ezequiel não é só contra os falsos profetas, mas é também contra as falsas profecias. Ezequiel 13, 17 e 23 dá base para isso. E é uma verdade que o próprio profeta Ezequiel, ele destaca que essas práticas eram proibidas pelo Senhor, e ele volta a citar essa visão de base para a sua profecia aqui em Deuteronômio 18, versículo 9 ao 14. O Ezequiel ele alertou a respeito de algumas perspectivas, que os falsos profetas, em primeiro lugar, são mentirosos. Ezequiel 13, do 1 ao 16, ele destacou também a falsa piedade dos falsos profetas, a falsa religiosidade, a falsa santidade. Ezequiel 14, versículo 1 ao 11, nós vamos perceber isso e vamos estudar sobre isso na aula que vem, lição de número 6. E ele destacou a falsa esperança propagada pelos falsos profetas. Por que eles estavam destacando a falsa esperança? Eles estavam dizendo que Jerusalém não seria destruída, que o templo não seria destruído. E o profeta Ezequiel denuncia essa falsa esperança no capítulo 14, versículos 12 ao 23. E nesse capítulo 14, que nós vamos estudar na aula que vem, nós vamos perceber que o Ezequiel cita homens piedosos de Deus e descreve que se esses homens piedosos orassem ao Senhor, intercedendo por Jerusalém, Jerusalém seria destruída da mesma maneira, porque essa intercessão, então, seria rejeitada por causa do juízo de Deus sobre a cidade de Jerusalém. Avançando até aqui, vamos então para o segundo ponto da aula de hoje, que trata sobre o seguinte assunto aqui na nossa EBD, sobre os falsos profetas em Ezequiel. O que o Ezequiel começa a trabalhar agora de forma direta contra esses falsos profetas? Tem um versículo, uma passagem bíblica que é importante você ler antes de entrar no primeiro ponto da lição. Está em Deuteronômio, capítulo 18, versículos 20 ao 22. Faça isso, tá? Com os teus alunos. E avance para o primeiro subtópico, que trata aqui no segundo ponto sobre os dois lados. E eu espero que o Senhor Jesus use você na EBD da tua igreja e que essa EBD seja extraordinária para a glória de Cristo. O pastor Ezequias Soares traz na sua lição, de forma especial, nos alertando que existem profetas de Deus. Há profetas de Deus na nossa geração. Mas existem também profetas provenientes de Satanás. Profetas que são levantados pelo inimigo para enganar o povo de Deus, distorcer a palavra, distorcer o genuíno evangelho, pregando outro evangelho que não tem nada a ver com as escrituras e com a cruz de Cristo. O próprio apóstolo Paulo chamou essas pessoas de inimigos da cruz de Cristo.
e no nosso tempo, eles estão presentes. E o nosso papel é ter uma visão que o profeta genuíno, ele resgata princípios da aliança. O profeta verdadeiro como você resgata princípios, então, do Calvário, da salvação, aponta para Cristo. E ele também descreve especialmente a importância de viver para Cristo. O profeta genuíno resgata, na visão do Antigo Testamento, a aliança estabelecida por Deus através de Moisés. O profeta Sofonias destaca isso no seu capítulo 3, versículo 3 e 4. Zacarias, capítulo 7, versículo 12, alerta sobre a necessidade de voltar para a aliança diante do Senhor. A Bíblia apresenta um alerta sobre os falsos profetas. A palavra de Deus é clara em nos alertar sobre os falsos profetas, que são lobos vestidos então de ovelhas, com o objetivo de enganar o povo de Deus. Deuteronômio, capítulo 18, versículo 15 a 22, nos alerta especialmente contra os falsos profetas. A própria Bíblia deixa isso claro para a gente. Por que é importante nós aprendermos sobre esse tema que estamos trabalhando hoje em sala de aula? Pois existem algumas questões que precisam ser consideradas para você identificar um verdadeiro profeta. A primeira lição que nós aprendemos para identificar um homem ou uma mulher de Deus é a importância de falar em nome de Deus. Um verdadeiro profeta anuncia em nome do Senhor. O Antigo Testamento demonstra que os profetas viviam a palavra, tremiam diante da palavra e anunciavam a palavra em respeito e consideração diante do Senhor. Jeremias 23, versículo 9 ao 40 diz isso para a gente. O Miqueias descreve isso também no capítulo 2, versículo 6 ao 11, alertando sobre a necessidade de viver diante do Senhor. O entendimento do profeta também compreendia que esse profeta ele vivia uma profecia verdadeira. Um profeta que anunciava então a mentira, uma falsa profecia, essa prática é considerada no entendimento do Antigo Testamento como uma prática de adivinhação, uma prática de abominação, de feitiçaria. E conforme a Bíblia, isso era levado então ao juízo. As pessoas eram consideradas então criminosas no período bíblico. Deuteronômio, capítulo 18, versículo 10 ao 12, dá base para isso. Qual era a comprovação então do profeta verdadeiro? O profeta verdadeiro anunciava a palavra, descrevendo o que o Senhor mandou dizer, e essa palavra então se cumpria. Havia então o cumprimento dessa profecia, para destacar que ele foi enviado pelo Senhor. Jeremias 28, versículo 9, dá base para isso. Qual era a prova de um verdadeiro profeta, então, no Antigo Testamento, para você pegar? A prova de um verdadeiro profeta no Antigo Testamento são os milagres, gente. São as realizações sobrenaturais. É o extraordinário de Deus, conforme as Escrituras, sobre a vida do profeta e da profetisa. Pega isso e deixa Deus te usar. Entenda que o verdadeiro profeta, ele tem sinais, tem maravilhas, Deus está com ele, Deus confirma a palavra no seu coração e as pessoas também são edificadas. E que você também viva o extraordinário de Deus, os milagres de Deus. Quando você ministrar uma aula, vidas sendo edificadas. Quando você pregar a palavra, vidas sendo edificadas. E Deus sendo glorificado. Porque o profeta, ele também faz isso. Ele explica a palavra, ele ensina a palavra e ele vive a palavra. E você, como professor da EBD, também é um profeta, uma profetisa de Deus. Toma posse dessa mensagem para a tua vida em Cristo, para a glória e honra do Senhor. Em segundo lugar, como segundo subtópico, eu quero destacar sobre a apresentação. O pastor Ezequias Soares também nos alerta que nas escrituras hebraicas, no original hebraico, nós não vamos encontrar, então, essa palavra, o termo falso profeta. O que a gente vai encontrar no Antigo Testamento? Nós vamos encontrar, então, outra visão. No Antigo Testamento, nós vamos encontrar essa visão desse chamamento, então, de pseudo-profeta. Aquele que é infiel, aquele que é ilegítimo, aquele que não tem legitimidade da ação do Espírito Santo sobre a sua vida. No Antigo Testamento, nós vamos encontrar, então, muitos falsos profetas. Pessoas que não se comprometiam com a palavra. Como, por exemplo, Ananias, que falava mal de Jeremias. Jeremias, capítulo 28, versículo 1 ao 13, nós vamos encontrar
um falso profeta que exerce então a sua atividade falando mal do outro. Ou seja, os seus frutos demonstram que ele é falso, que ele não exerce um verdadeiro ministério. As suas práticas eram práticas que não glorificavam a Deus e perseguiam um verdadeiro profeta de Deus. À luz das Escrituras, nós vamos perceber, a partir da ótica do Novo Testamento, que o mais famoso falso profeta vai trabalhar ao lado do anticristo, especialmente no período da grande tribulação. A Bíblia destaca que surgirá então o anticristo, a besta e o falso profeta, se aliando especialmente ao anticristo para poder batalhar contra o Senhor, porém será derrotado. O falso profeta é especialmente aquele que obedece o verdadeiro falso profeta que surgirá então no dia da grande tribulação. Isso está em Apocalipse capítulo 19, versículo 20. Então, essas atitudes de falsas profecias dentro do Antigo Testamento, dentro do Novo Testamento, apontam então para a atitude do falso profeta que surgirá no período da tribulação. E ele será derrotado pelo próprio Senhor, o verdadeiro profeta, o verdadeiro Cristo. Avançando, o terceiro subtópico destaca então para a gente outra perspectiva bem interessante: o desserviço dos falsos profetas. O pastor Ezequias Soares também destaca que os falsos profetas são chamados de loucos pela palavra do Senhor. A própria Bíblia diz que existem falsos profetas. Os falsos profetas se destacam pelas suas atitudes incoerentes, pelas suas ações mentirosas, pela falta de milagres e da presença do Senhor. O verdadeiro profeta, ele se destaca pela presença do Senhor, pela palavra verdadeira, pelo verdadeiro evangelho, pela própria graça através dos milagres, edificando o corpo de Cristo. À luz da Bíblia, nós vamos perceber na própria palavra de Deus que os profetas verdadeiros são levantados para edificar o povo. O profeta falso, ele prejudica o povo. O profeta que não serve ao Senhor, ele não se preocupa com a edificação da igreja, não se preocupa com a edificação do povo de Deus, semelhante aos profetas que estavam trazendo mensagens mentirosas nos dias de Ezequiel e Jeremias. Nós vamos perceber que os falsos profetas, eles são arrogantes. Eles agem então em suas falsas profecias, puxando a glória para si. Sua mensagem não se cumpre. Sua palavra não edifica ninguém. Sua palavra procura curtidas. Sua palavra procura glória pessoal. Eu acredito que Deus usa pessoas, servos e servas de Deus, que através de sonhos e profecias entregam mensagens poderosas na simplicidade do evangelho. O verdadeiro profeta, ele existe de uma forma especial, agindo e agradando a Deus. O desserviço do falso profeta traz prejuízos enormes para a igreja. O verdadeiro profeta discipula a gente, edifica. O verdadeiro profeta age na simplicidade do amor. O verdadeiro profeta não puxa o holofote para si, mas o verdadeiro profeta caminha junto com a liderança da igreja. O falso profeta procura prejudicar a liderança da igreja local. O verdadeiro profeta, ele entra na edificação do povo de Deus, contribuindo com o pastoreio do seu pastor. O verdadeiro profeta não busca cargo na igreja local. O falso profeta busca posições. O falso profeta busca, então, glória para si. O verdadeiro profeta busca, então, comunhão com o Espírito Santo, edificação, quer ser usado por Deus de forma especial também. O verdadeiro profeta transborda o seu coração de alegria do Espírito Santo em anunciar a verdade de Deus. Isso não acontece com quem é falso profeta. O falso profeta quer puxar exatamente a glória para si, quer explorar os irmãos. Procura pedir ofertas por uma oração. Procura, então, estabelecer valores por uma ministração. Isso é um perigo. O verdadeiro profeta é edificado por Deus e edifica o povo de Deus. Ele ministra a palavra e é abençoado pelo povo de Deus.
O verdadeiro profeta também é uma pessoa digna de ser honrada pelo Senhor e honrado também pela igreja em determinadas bênçãos especiais. À luz da Bíblia, nós percebemos que Deus também levanta verdadeiros profetas para edificar a casa dele. Em quarto lugar, como quarto subtópico aqui desse ponto, nós vamos tratar então sobre o seguinte assunto: as raposas do deserto. O próprio Ezequiel utiliza esse termo, comparando os falsos profetas como raposas do deserto, na sua ação de trazer mensagens terríveis que não edificam o povo de Deus, como as raposas então que procuravam se alimentar de animais mortos no deserto. E o Ezequiel compara os falsos profetas a esse tipo de animal. A partir da perspectiva do pastor Ezequiel Soares, ele destaca que as próprias falsas profecias eram terríveis. E esses profetas também eram chamados de profetas chacais. Profetas que procuravam a ruína da própria nação, a destruição do seu próprio povo. Daí a aplicação do próprio Ezequiel em dizer que o falso profeta é uma raposa, que o falso profeta ele é um chacal, que o falso profeta é um animal que procura viver, especialmente de animais mortos, para poder se alimentar e viver para si. Segundo Warren Wiersbe, o profeta Ezequiel chama então os falsos profetas de raposas do deserto, de chacais do deserto, para descrever que esses falsos profetas eram oportunistas, que esses falsos profetas então viviam procurando nos escombros, procurando então nas ruínas um animal morto para poder retirar o seu alimento, para poder sobreviver. Nessa aplicação, nós vamos perceber à luz da Bíblia que esse povo então vivia explorando aqueles que estavam vivendo um período de crise, como oportunistas religiosos, agindo então de forma terrível para perseguir o povo de Israel, aqueles que permaneceram então em Jerusalém. A Bíblia destaca de forma prática que os falsos profetas são perigosos, que os falsos profetas então, eles distorcem a palavra de Deus, procurando evitar que o povo de Deus obedeça à vontade do Senhor. E obedeça então os verdadeiros profetas, como o próprio Jeremias destaca isso lá no seu capítulo 23, versículo 32. Um falso profeta nunca recebe a revelação divina. Um falso profeta nunca fala a mensagem verdadeira do Senhor. Nunca prega o genuíno evangelho. O falso evangelho é propagado então na boca do falso profeta. O próprio Paulo denuncia isso aos irmãos da Galácia no capítulo 1, versículo 6. Alertando os irmãos a tomarem cuidado para não seguirem o outro evangelho. Esse outro evangelho é o evangelho falso, anunciado então pelo falso profeta. O outro evangelho não tem santificação, não tem consagração, não tem especialmente a defesa da família, não procura prisar pelos valores cristãos. O outro evangelho diz que a Bíblia não é a palavra de Deus, mas que contém e precisa ser atualizada. O outro evangelho defende práticas que são abomináveis à luz da palavra de Deus. O verdadeiro evangelho te ajuda então a ter comunhão com Deus, a viver então conforme a vontade de Deus e a seguir então conforme o querer de Deus. E eu espero muito que essa palavra edifique você. Para a gente caminhar, o terceiro ponto dessa aula de hoje trata então sobre o seguinte assunto: sobre a geração das mensagens falsas. Leia um texto bíblico. Leia o texto então de Marcos capítulo 13, versículos 22 ao 23 e vá então para o primeiro subtópico do terceiro ponto, que destaca sobre o seguinte argumento: o profeta no Antigo Testamento. Se eu estou te ajudando até aqui, se essa aula está edificando muito você, tira uma foto assistindo a gente, me marca no Instagram, posta nos stories aí, eu vou ter o prazer de repostar e agradecer você em Jesus. A palavra profeta do Antigo Testamento, então, nessa consideração que nós estamos trabalhando, conforme o pastor Ezequiel Soares, ele destaca que ela é utilizada para os profetas que são legítimos. Gente que é crente, que é fiel, que é verdadeira diante do Senhor. Vamos destacar, então, algumas questões, alguns desafios, então, do verdadeiro profeta. A primeira delas, que você pode, então, levar em consideração junto com os teus alunos, é que o verdadeiro profeta não pode se calar
diante dessa questão que nós estamos vivendo? Diante, então, do indiferentismo. Nós vamos perceber que o verdadeiro profeta, ele é o portador da voz de Deus, da palavra de Deus. E se você vê as pessoas, espiritualmente falando, agindo de forma indiferente, agindo de forma rejeitando a palavra de Deus e vivendo como se fosse uma religião verdadeira, ele não se cala, ele denuncia, então ele anuncia a verdade de Deus. O verdadeiro profeta, ele não fala por si mesmo, mas ele fala de uma forma especial pela vontade de Deus, mesmo que não seja ouvido. O profeta, ele não se cala. Mesmo que as pessoas rejeitem a sua mensagem, ele continua anunciando, ele continua falando, ele continua descrevendo. O verdadeiro profeta, ele é impactado pelo Espírito de Deus. O verdadeiro profeta denuncia a mentira do diabo. E mesmo que ele não seja ouvido, rejeitado pela mídia, rejeitado então por aquilo que esse mundo preza, ele então anuncia a verdade de Deus. O verdadeiro profeta sabe muito bem que a sua missão não é fácil. A missão do profeta é falar em nome de Deus e falar a respeito do juízo de Deus, mesmo que ele também seja castigado. O profeta também, ele anuncia a palavra de Deus e anuncia a palavra de Deus para o povo se converter e voltar para a vontade do Senhor. O profeta também, ele é chamado por Deus através de uma vocação, porque essa vocação ela não é para todos. Nem todos foram chamados para ser profeta de Deus. Pega uma coisa, nem todo mundo dentro da igreja foi chamado para ser pastor, professor da EBD, ministro de louvor dentro da igreja. Existem diversas atividades dentro da igreja e Deus então chama pessoas para serem servos e servas adorando ao Senhor. Aceitar o compromisso para ser um profeta é aceitar um compromisso que não é atraente. Aceitar a vocação para ser um verdadeiro profeta é entender que você agora tem a responsabilidade de levar as vidas ao domínio da vontade de Deus. Aceitar o convite para ser um profeta é compreender que Deus chama pessoas para impactar vidas, impactar famílias, para que essas famílias então obedeçam à vontade do Senhor. Se eu estou te ajudando até aqui, que você agora tenha realidade desse terceiro ponto, aceitar sobre o seguinte argumento: com os portadores das mensagens fiéis. O pastor Ezequiel Soares destaca que o Senhor revelou ao profeta Ezequiel as fraudes, as mensagens mentirosas anunciadas então pelos falsos profetas no seu tempo. Os falsos profetas se opunham então aos verdadeiros profetas. Eles revelavam aquilo que o povo concordava, e não o que o Senhor estava dizendo, e não a vontade do Senhor. Os falsos profetas causavam então o problema de levar o povo de Deus a não obedecer à vontade de Deus. Jesus avisou que nos últimos dias surgiriam então falsos profetas para enganar os crentes. Isso está em Mateus capítulo 24, versículo 24 e 25. À luz da Bíblia, nós vamos perceber que a profecia falsa ela não se cumpre. 1 Coríntios 14, 29. O falso profeta ele tem o objetivo, então, de menosprezar a vontade de Deus e seguir conforme o seu desejo pessoal. Há algumas características do falso profeta que você pode levantar em sala de aula para compartilhar com os teus alunos. A primeira delas é que a falsa profecia não se cumpre. O falso profeta ministra, mas a palavra não edifica. Deuteronômio, capítulo 18, versículos 21 ao 22. O falso profeta também tem outra característica. Eles contradizem a Bíblia. Eles contradizem o que a Bíblia diz. 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 1 ao 3. O falso profeta também causa problema na obra de Deus, na igreja de Deus, assim como estava causando lá em Jerusalém. E o Ezequiel denuncia isso. 1 Timóteo, capítulo 6, versículos 3 ao 5. O falso profeta também é manipulador. Puxa as pessoas para si e não para Cristo. Romanos, capítulo 16, versículos 18, descreve isso para a gente. 17 e 18. Os falsos profetas não ouvem a verdade de Deus.
Eles andam segundo o seu caminho. 2 Timóteo, capítulo 4, versículos 3 e 4. E para a gente fechar a ministração, a aula de hoje, o terceiro e último subtópico trata então sobre o seguinte assunto: 18. A ira de Deus contra os nossos profetas de Deus. Eles, o pastor Ezequiel Soares diz que a ira de Deus se acende contra os falsos profetas, contra aqueles que pegam a palavra de Deus e distorcem a palavra de Deus para enganar o povo de Deus. O Warren Wiersbe chega a comentar que o próprio Deus julgará os falsos profetas. E o Ezequiel denuncia isso em Ezequiel 13, 9. E eles julgará de que maneira? As suas profecias serão então desmascaradas. Deus acabará então com a reputação deles. O Ezequiel destaca também que eles não serão privados da destruição de Jerusalém e nem do templo. E o Ezequiel denuncia que os falsos profetas serão deixados em Jerusalém para morrer por causa da sua mensagem equivocada e contraditória à vontade de Deus. E eu espero muito que essa palavra possa ter edificado você em sala de aula para a glória de Cristo. E se eu contribuir com você, se essa aula foi edificante para a tua vida, por gentileza, deixa aí teu comentário porque me ajuda muito. Faça isso, deixa o likezinho também, porque contribui com o nosso ministério aqui, crescendo e alcançando vidas. Se você puder, tira uma foto, me marca no Instagram, segue a gente no Insta também, acompanhe nosso ministério pastoral e as novidades da Escola Bíblica Dominical para você ser edificado em Jesus. Se você deseja também saber quais são os dias das minhas aulas aqui no canal, lembra que de segunda a sexta-feira eu estou postando aula aqui para você. E toda segunda-feira é o dia marcado da classe dos adultos. Eu sempre posto as aulas ao meio-dia. E essas aulas são postadas com antecedência para você se preparar e crescer em Jesus. E eu espero que o Senhor Jesus possa ter edificado você em Cristo através dessa ministração da aula de hoje, para a glória de Deus. E se você está afastado de Jesus, a hora de voltar para Cristo é agora. Você pode aceitar Jesus como teu Salvador. É muito simples. Só coloca no comentário, eu quero Jesus. Nós vamos orar por você. Eu agradeço a Deus porque vidas estão, então, aceitando a Cristo através dessas ministrações. E esse é o nosso objetivo aqui no canal. Discipular você pela palavra, te guiar pela palavra e para que você fique firme em Jesus, para a glória de Deus. Então faça isso e nós vamos estar orando por você em Cristo Jesus. Como dica de leitura, pessoal, eu quero trazer alguns textos através dessa que eu utilizei como base para poder trazer a explicação da aula de hoje. E eu quero indicar para você a Justiça Divina. Esse material é sensacional, da editora CPAD. É o livro de apoio da lição. Vale muito a pena você comprar esse livro, pede no site, faça isso para a glória de Deus, tá? E vai te ajudar muito durante esse trimestre. Esse texto é escrito pelo pastor Ezequiel Soares e pela filha dele, a Daniele Soares. Que Deus então abençoe para a glória de Deus e que você possa também ter esse material. Outro texto que eu quero indicar é o texto do Warren Wiersbe. Eu estou utilizando o comentário bíblico dele, é um comentário expositivo muito legal, que traz uma perspectiva sensacional sobre o livro do profeta Ezequiel. Como dica também, quero indicar o meu livro, gente. Está aqui o meu texto, publicado pela editora Santorini, o Manual de Teologia Sistemática da editora Santorini, sobre o tema A Doutrina do Pecado, escrito por mim, de Anderson Nascimento. Você pode ter acesso a esse material pelo próprio Instagram da editora Santorini, assim como também pela Amazon. Você pode fazer o seu pedido para a glória de Deus e que Deus abençoe você. Eu te aguardo por aqui na próxima lição. Lição de número 6, próxima segunda, onde nós vamos trabalhar sobre o seguinte assunto: a justiça de Deus. Essa aula vai estar muito boa, onde nós vamos perceber que o próprio Deus descreve que não pouparia Jerusalém nem um templo se homens de Deus intercedessem por aquele lugar. Vai ser muito forte, tá? E eu te aguardo por aqui. Até a próxima aula, se Deus quiser. Número 6, próxima, onde nós vamos falar sobre o seguinte assunto: a justiça de Deus. Essa aula vai estar muito boa, onde nós vamos perceber que o próprio Deus descreve que não pouparia Jerusalém nem um templo se homens de Deus intercedessem por aquele lugar. Vai ser muito forte, tá? E eu te aguardo por aqui. Até a próxima aula, se Deus quiser. Lição de número 6, próxima, onde nós vamos falar sobre o seguinte assunto: a justiça de Deus.
Deus. Essa aula vai estar muito boa, onde nós vamos perceber que o próprio Deus descreve que não pouparia Jerusalém nem um templo se homens de Deus intercedessem por aquele lugar. Vai ser muito próxima aula, se Deus chama. Lição de número 6, próxima, onde nós olhar sobre o seguinte assunto, quiser, a justiça de Deus. Essa aula vai estar muito boa, onde nós vamos perceber que o próprio Deus descreve que não pouparia Jerusalém nem um templo se homens de aguardo por Deus por aqui, até intercedessem por aquele lugar. Vai ser muito forte. Próxima aula, se Deus chama. Lição de número 6, próxima, onde nós olhar sobre o seguinte assunto, quiser, a justiça de Deus. Essa aula vai estar muito boa, onde nós vamos perceber que o próprio Deus descreve que não pouparia Jerusalém nem um templo se homens de aguardo por Deus por aqui, até intercedessem por aquele lugar. Vai ser muito boa,